Amém, gente? Estenda suas mãos para cá. Pai, nós abençoamos a tua filha, Senhor, que ela possa trazer para nós uma palavra do teu coração, aquilo que o Senhor já colocou no coração dela. Pai, nós estamos com os nossos corações abertos e nós clamamos, Senhor, para que a tua palavra venha sobre nós hoje para nos edificar, para trazer o propósito que está no teu coração para nós, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. A paz, igreja, amém? Eu quero, primeiramente, dar as boas-vindas para Mariana. Mari, você é muito bem-vinda em nosso meio. A gente tem uma lembrancinha para te entregar, então já já as meninas chegam aí, dizer que é um prazer recebê-la aqui conosco. Eu estou muito feliz em ver cada um que está aqui nessa manhã. Vou falar o nome de cada um, né? Porque a gente não tem tempo. Mas eu quero dizer que é uma alegria muito grande saber que você saiu da sua casa no domingo de manhã para vir aqui cultuar a Deus, para vir encontrar com o Senhor. E Deus, se eu estou feliz, imagina Deus que está te vendo. Também estou feliz com cada pessoa que está assistindo essa transmissão, que vai receber a porção em sua casa. Mas, gente, tem algo especial em você sair e vir até a presença do Senhor. Amém? Que em casa vocês também recebam em nome de Jesus, mas quem está aqui nessa manhã, coloque seu coração diante de Deus, aumenta a sua expectativa, porque Ele vai falar conosco, amém? A palavra, Ele mesmo diz que onde 2 ou mais estivessem reunidos, o nome dEle, Ele estaria presente. Então, nós estamos reunidos aqui no nome de Jesus e Ele está aqui presente, amém? Então, estamos muito felizes. Esse mês, esse ano a gente está trabalhando, não sei se vocês perceberam, com temas, né? Cada mês a gente vem trabalhando um tema específico. E esse mês nós estamos trabalhando o tema melhor de todos, o mais lindo de todos. E eu fiquei muito feliz da minha escala estar hoje, porque nós estamos falando esse mês sobre Jesus. Amém? Simplesmente sobre Jesus, o Filho de Deus. Então eu quero trazer essa palavra que Deus foi tocando muito forte no meu coração. Nós estávamos esse final de semana, eu, pastor Kleber, tia Inês, pastor Eliana, num congresso de pastores, e nós ouvimos tantas palavras, e aquilo que já estava queimando no meu coração foi confirmando, acrescentando, e é essa palavra que Deus tem para nós nessa manhã, amém? Abram suas Bíblias no livro de João, capítulo 4. É um texto conhecidíssimo. Eu mesma já preguei ele aqui esse ano. Mas, como a palavra de Deus, ela tem uma sabedoria infinita, né? Uma multiforme sabedoria, Deus trabalhou outra coisa agora comigo nesse mesmo trecho. Então, abre aí. João 4. Vamos ler do 3 ao 26. Amém? Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judeia e voltou uma vez mais a Galiléia. Era-lhe necessário passar por Samaria. Como eu já disse, nenhum versículo da Bíblia está à toa. Eles andavam a pé, haviam muitos caminhos, mas era-lhe necessário passar por Samaria. Samaria é uma região muito ruim, muito perigosa, aquele lugar que ninguém quer ir. Eu lembro uma vez, eu novinha, dando aula de inglês no CCAA, e a formação era no Rio de Janeiro. Lá, a gente fazia a formação de professores. Gente, era difícil para burro. Pensa que você tinha que não só ser fluente em inglês, mas você tinha que ser fluente na metodologia que eles estavam ensinando. E é cheia de passos, cheia de picuinho o negócio. É bom, mas para quem dá aula, ó. E estava eu lá fazendo esse curso, mas nós, dessa vez, a primeira vez, gente, minha mãe quis ir comigo. Imagina que a minha filha, com seus 18 anos, vai para o Rio de Janeiro sozinha fazer um curso. Pois ela foi comigo e a minha amiga, a mãe dela era igual ou pior que a minha, foi também. Então fomos 2 amigas, assim, jovens, e 2 mães, bem daquelas assim, beleza. A segunda vez, fomos num grupo de amigos, professores, eu já não tinha mais 18, já tinha 20 e pouco. Fomos eu, Radassa, minha amiga, que é pastora hoje em outra igreja, e mais um tanto de gente lá. E nós chegamos no domingo, o curso começava na segunda, uma das nossas amigas era recém-convertida, e ela falou, vamos numa igreja? Nós falamos, vamos! E aí a gente foi caçar, mas a gente queria ir numa igreja específica, porque estava no... Ai, gente, eu não vou saber falar os nomes. Mas é a igreja do para a direita, para a esquerda.
Como é que é? É, a comunidade de Rinópolis, né? Ela é lá no Rio de Janeiro, certo? Para ninguém falar que eu estou mentindo. Mas, gente, a gente queria ir nessa igreja. E eu falei, vamos pegar um táxi? Vamos. O taxista olhou para nós e falou assim, vocês vão lá? Nós vamos. Hoje é domingo, tem culto. Mas vai atravessar a linha vermelha. Porque em Rinópolis, é isso? Gente, é num lugar do Rio de Janeiro que ninguém quer estar. Que ninguém quer ir. É perigosíssimo. E é perigosíssimo o caminho para chegar lá. É tétrico, porque assim, tem a linha... Vou falar os nomes, não sei se a cor é... Faz tanto tempo que eu fui para o Rio de Janeiro, gente. Aliás, marido, preciso voltar. A cidade é linda, fica a dica. Mas, presta atenção. Lá tem linhas de trânsito, rua, avenida. E tem a linha azul, a linha verde e tem a linha vermelha. E essa linha vermelha é chamada de linha vermelha porque tem morro perigoso de um lado, morro perigoso do outro, e quando um resolve brigar com o outro, fecha tudo. E aí é literalmente salve-se quem puder. Você sai do seu carro, você sai correndo, você acha um abrigo porque é tiroteio, bomba, etc. É lindo. Nós não sabíamos que era lá, nós só queríamos ir naquela igreja, naquele culto. O taxista falou assim para nós, 3 jovenzinhas, tá bom, eu vou com vocês, mas eu vou sentar, eu vou assistir o culto, na hora que eu falar, levanta e vamos embora, nós vamos embora. Aí nós falamos, tá bom, né? Fomos... Pegamos o louvor, foi uma bênção, começou a palavra, ele olhou para nós e falou, bora. O que a gente ia fazer? Né? O taxista mandou a gente embora, fomos embora e tudo bem. Nisso, quando chegamos no hotel, ficou tudo bem, foi tudo jóia. A minha amiga ligou para a mãe dela, que inclusive era uma das donas da escola. Falou, mãe, onde vocês foram hoje à noite? Vocês passearam? A gente foi numa igreja super legal. Onde? Em tal lugar. Você é louca? O que vocês foram fazer lá? Olha, se eu sonhar que vocês fizeram esse passeio de novo, eu mato vocês. Acabou com a gente. Porque a gente passou por um lugar realmente muito perigoso. Mas os anjos do Senhor estavam conosco, nos guardaram, nos livraram de todo mal. É mais ou menos por aí. Jesus inventou de passar em Samaria. Era um caminho perigosíssimo. Era um caminho que tinha ladrão, gente, que ia roubar. Tinha gente ruim. Era um caminho assim, era a linha vermelha do Rio de Janeiro. Era tiro e bomba para todo lado. Era morro de um lado, morro do outro e gente ruim que morava ali. Tá? Esse era o caminho que Jesus que resolveu passar. E não só resolveu, como... Era-lhe necessário, nenhum versículo está na Bíblia em vão. Versículo 4. Era-lhe necessário passar por Samaria. Assim que chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, que é fundo do poço, resumidamente o nome da cidade é fundo do poço. Então ele estava num lugar perigoso no fundo do poço. Perto das terras que Jacó dera a seu filho José, havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. E isso se deu por volta de meio-dia. Nisso, veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus, dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Lê-se, Jesus estava sozinho, sentado no poço. A mulher chegou para tirar água. Jesus falou, me dá um pouco de água. A mulher samaritana lhe perguntou, como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Já vem a explicação na Bíblia mesmo. Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu, se você conhecesse o dom de Deus e quem está pedindo água, quem está lhe pedindo água, você lhe teria pedido e dele receberia água viva. Disse a mulher, o senhor não tem com que tirar a água e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Jesus respondeu, quem beber desta água, daqui do poço, terá sede outra vez. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse, Senhor, dê-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. E ele lhe disse, vá, chame seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus, você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5, e o homem com quem está agora, com quem vive agora, não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade.
Disse a mulher: Senhor, vejo que é profeta. Nossos antepassados adoraram nesse monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou: Creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem nesse monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São esses os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Disse a mulher: Eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus declarou: Eu sou o Messias. Eu que estou falando com você. Uau! Esse texto já me pega assim, eu já quero chorar logo no começo da mensagem, mas eu não vou fazer isso, eu vou aguentar para chorar no final. Eu vou engolir aqui, porque eu não sou obrigada. Mas, gente, eu quero dessa vez falar sobre a samaritana também, mas falar bastante sobre Jesus. Jesus veio cansado, ele estava andando, ele sabia que ele tinha que fazer a vontade do Pai, então era necessário que ele passasse por Samaria, e ele chegou na cidade de Sicar e ele sentou cansado, exausto, porque naquela época viajava-se a pé, né? E aí os pastores lá estavam falando que eles fizeram um cálculo de mais ou menos quantos quilômetros andava-se por dia. Jesus, fazendo esse ministério dele, 30 quilômetros por dia, mais ou menos. E é um cálculo por baixo. 30 quilômetros. Meu Deus, meu Deus. Não vou nem falar, né? Essa parte a gente deixa para ministrar outro dia, sobre saúde, corpo, exercício. Mas Jesus estava cansado, fato. E era meio-dia, estava viajando no sol quente, no calor. Então ele sentou na beira de um poço, falou para os discípulos: vão lá comprar comida, vai? Despediu os discípulos, ficou só ele, porque ele sabia que ali era uma hora importante de estar sozinho. Nisso, chegou uma mulher para tirar água. E Jesus olhou para ela. Repete essa frase, fala: Jesus olhou para ela. E o tema da mensagem hoje, se eu puder colocar o nome, viu, Janderson? Que o Janderson sempre pergunta, qual que é o nome da mensagem? O olhar de Jesus. Esse é o nome da mensagem. O olhar de Jesus. Jesus olhou para ela. Jesus não a condenou. Jesus não... Ele só puxou um papo. Ei, me dá água. E a mulher assustou. O que você está falando comigo? Porque pelo sotaque você já sabe quem é nordestino, certo? O pessoal já fala diferente. Eu, no Rio de Janeiro, fiquei lá 2 semanas fazendo curso e eu tenho uma facilidade imensa de pegar sotaques. Eu estava quase uma carioca, da Gema. Falando igualzinho, mesmo porque, sabe? Igualzinho. Porque se ouve as pessoas falarem o dia inteiro e é natural que você pega o sotaque. E eu peguei rapidinho o sotaque dos cariocas porque, não sei, é algo de mim. Eu sempre peguei sotaque fácil. Então pensa que ela escutou a voz dele e falou assim: você, um judeu, está falando comigo, samaritano, vocês nem gostam da gente. E a gente também não gosta de vocês não, porque ninguém gosta de quem não gosta da gente, né? Tipo assim, eu tenho um ranço, tenho que pedir perdão para Deus, mas eu vou confessar aqui para vocês um certo ranço de europeus, principalmente portugueses, porque você vai lá e eles discriminam descaradamente o brasileiro. Tipo, sabe assim? Ah, você é brasileiro? E é Vero, minha prima que é médica, está morando lá. E ela nem pode exercer a medicina por conta de país, tá? Mudou. E eles tratam ela assim, ó, sabe, com o maior descaso. Se eles soubessem quem que é ela é simplesmente uma médica, cardiologista, catedrática da Unesp, que participou, ela é doutora, ela não é só médica, ela fez mestrado, doutorado e pós-doc, ela já fez. Ela é tipo, uau, ela participou de um dos primeiros transplantes de coração do Brasil. Ela está lá. Sendo ninguém, porque ela não pode ser médica naquele país. Pior, sendo rejeitada. Assim, você é brasileira? Ela falou, o olhar de desprezo que as pessoas te olham, você não acredita. Então, eu, sendo boa brasileira, já tenho um ranço. Né? Porque eu não sou obrigada. Errada estou, eu sei, mas a gente não gosta de quem não gosta da gente. Certo ou errado? A gente fica meio assim, não gosta de mim, também não gosta de você. E era isso que estava acontecendo ali. Judeu não gostava de samaritano, samaritano não gostava de judeu desprezava porque se achava mais, então você me despreza, eu não gosto de você. E a mulher falou, o que você está falando comigo? Você não é judeu? Está falando com uma mulher samaritana? O que você está falando comigo? E aí Jesus pede água e ela fala assim, ainda me pede água para beber? Como assim? Aí tem uma parte, tem uma versão da Bíblia que explica, tem aquelas versõezinhas, né?
que os judeus não comiam em pratos que samaritanos já tivessem comidos. Então, não tomavam em copos que eles tivessem tomados, não tocavam em utensílios que eles já tivessem tocados, porque consideravam eles impuros, pecadores, etc. Então, você está pedindo água para mim? Aí Jesus, com o seu olhar de amor, com a sua graça, olha para ela e fala, se você soubesse quem está te pedindo água, você pediria água para ele. Porque a água que eu tenho é uma água viva. De novo ela falou, tá blefando, calor, coitado. Vai desmaiar esse homem aqui, né? Tá blefando. Água viva, você não tem nem como tirar. Vou pedir água para você como? O senhor está aqui pedindo água para mim, sem um balde para tirar água do poço. O poço é fundo, acabou-se o mundo. Tipo, como que você quer me dar uma água, você não tem nem o balde para tirar? Ele falou, não. Aí Jesus explica, eu quero ficar nesse versículo aqui, 13. Quem beber dessa água aqui, desse poço que você tem o balde para tirar, vai ter sede outra vez. Natural, né, gente? O ser humano. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nessa pessoa uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. E aí, tipo, ali houve o interesse da mulher. Tá, então eu não vou ter mais sede, eu não tenho mais que voltar desse poço. Beleza, porque é chato ficar vindo aqui meio-dia. Diz que as mulheres que não estavam na condição daquela mulher, elas iam de manhã cedo tirar água do poço porque era fresco. Você não tinha que passar o calor. E bastante mulheres tiravam água do poço, conversando. Aquela coisa de mulher, né? Aquele tititi. Mas essa não. Ela estava meio-dia no sol quente tirando água no poço. Por quê? Porque, gente, não era bem vista. Porque ela era uma adúltera. Vamos falar o português claro? É esse. É aquela lá, aquela sem vergonha, aquela mulher baixa, aquela, sabe? Aquela lá que ninguém quer contato com ela. Aquela é vagal. Aquela não dá para ter amizade, não dá para andar junto, né? Porque ela já teve 5 maridos e agora está com que nem a dela. Então, na cidade, todo mundo sabia da fama da Dita Cuja. Ela não era bem vista, tanto que ela saía meio-dia para tirar água sozinha. E isso interessou para ela. Então, eu vou beber de uma água que eu não vou ter mais sede, eu não tenho mais que vir aqui tirar água. E aí ela fala, então me dá dessa água. E aí Jesus olha para ela novamente e fala, vá e chama o seu marido. E ali Jesus toca na ferida. E ela responde só, eu não tenho marido. E Jesus, ali ele revela toda a situação dela. Disse, é verdade, você não tem. Porque você já teve 5. Cara, a precisão do Espírito Santo é incrível. Ele vai cirúrgico, ele contou a história dela. Você já teve 5 e o que você está hoje não é seu. E aí ele termina com uma frase linda. O que você acabou de dizer é verdade. Ele não julgou, ele não falou prostituta, vagabunda, palavras feias. Ele não falou, você é uma adúltera, eu vou pegar a pedra porque você tem que ser apedrejada. Porque estava na lei de Moisés. Ela devia ser apedrejada. Nada disso. Ele só falou, você falou corretamente. Ele expôs o problema dela, tocou na ferida e ainda falou, você acabou de dizer a verdade. E nessa hora, ela falou, tem alguma coisa. Agora ela começou a ser cheia dessa água. Sem ela perceber, porque ela falou assim, eu vejo que o senhor é um profeta. E aí ela já começou a fazer umas perguntas de profeta, porque já que ele é profeta, vamos mudar o assunto. O negócio não é o poço. O negócio não é essa água que eu estou tirando, né? Aí ela perguntou para ele onde que deve adorar, tal, e Jesus continua um diálogo com ela, que é muito bom, tem muita revelação, mas hoje eu quero ficar numa parte específica. E aí, no final de tudo, ele olhou para ela, para aquela mulher, para aquela pecadora que estava no meio do pecado. Gente, ela estava vivendo com um marido que não era dela, e já tinha tido 5. E Jesus falou assim, eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Ele se revela prontamente ali para aquela mulher. Por quê? Porque ele estava disposto a curar e transformar a vida dela. Amém? Jesus estava disposto a curar e transformar a vida da samaritana. E eu vou abrir meu coisa agora. Ele estava disposto, porque ele viu que aquela condição dela, ele tinha para fazer mais, ele tinha para curar, ele tinha para jogar uma água ali verdadeira, que ele sabia que se ele transformasse a ferida dela, se ele curasse a ferida dela, se ele transformasse a pessoa dela, ela seria transformada e fluiriam essas águas para outras pessoas e ela transformaria outras pessoas. Vocês estão entendendo? E é isso que Jesus tem, é esse olhar de Jesus. Ele falou assim, ele pegou aquela mulher, moradora de Sicar,
samaritana, insatisfeita, dominada pela cobiça e pelo pecado. Por que cobiça, Gabi? Porque ela nunca ficava feliz com o marido que ela tinha. Ela tinha um marido, aí ela falava, esse não é bom, esse é pobre, vou arranjar um marido rico. Aí ela tinha um marido rico, não, mas esse também não é bom, porque ele é grosso, eu vou achar um marido rico e fino. Aí ela tinha outro marido, e ela tinha marido, e ela tinha marido, e ela tinha marido, e ela estava sempre insatisfeita. Ela era dominada pela cobiça. Você está entendendo? O que ela tinha nunca estava bom, ela queria outra coisa, ela queria o do outro. Pausa para a gente analisar a nossa vida. Quantas vezes a gente não é dominado pela cobiça? O que a gente tem nunca está bom. A grama do vizinho sempre é mais verde, o filho do outro sempre é mais obediente, o marido do outro é melhor, o emprego... Ah, se eu tivesse aquele emprego... A gente é dominado pela cobiça. E essa era a mulher. E a cobiça faz a gente adulterar, tá, gente? Em muitas áreas da nossa vida. Não estou falando de adultério só, tá? Mas também fica para outro dia, essa parte. Só vou dar uma pincelada. Jesus olhou para aquela mulher insatisfeita, pecadora, dominada pela cobiça, adúltera, e falou, eu tenho uma água para te dar. Eu vou sarar a sua sede. Essa busca que você tem, que você busca um marido, busca outro, e nada te satisfaz, não vai te satisfazer nunca. Porque essa é só a água que eu posso te dar que vai te satisfazer. Esse buraco, esse vazio que você tem dentro de você, minha querida, é um poço que só pode jorrar a minha água para te satisfazer. E tem mais, se essa água jorrar em você, vai te satisfazer de um tanto que aí você vai começar a jorrar em outras pessoas. E foi o que aconteceu. Essa mulher adúltera, ela foi transformada. Ela saiu dali e ela foi falar para a cidade dela todinha de Jesus. E a cidade toda praticamente se converteu por causa dela. Houve ou não houve transformação? Houve ou não houve? A cidade inteira sabia que ela era mal falada, ninguém gostava dela, mas de repente ela chega e fala assim, gente, o testemunho dela é incrível. O sermão dela é maravilhoso. Sabe o que ela falou? Venham conhecer um homem que falou tudo que eu tinha feito. Só isso. Porque quando a água está jorrando, quando é o Espírito, não importa o que você fala. Ele age. Amém? O sermão maravilhoso dela, que converteu uma cidade inteira, foi, vem conhecer um homem que me falou tudo que eu tenho feito. Será que ele não é o Messias? Foi o que ela disse só. Eu e você, meu irmão, curados por Jesus, fluindo a água do Espírito Santo, temos muito mais que essa mulher para ganhar a cidade inteira. Amém? Para ganhar a sua família, para ganhar quem quer que seja, porque você tem essa água que vai fluir de você. Você tem o sacrifício da cruz que já foi feito para falar para a pessoa, vem conhecer esse Jesus que me curou. Vem conhecer esse Jesus que me olhou com amor e não me olhou com desprezo. Vem conhecer. Será que ele não é o Messias? Amém? Então, esse é o primeiro trecho que eu quero falar para vocês. O olhar de Jesus para essa mulher. Com que olhar que ele olhou? Com amor. E ele ofereceu para ela a cura do pecado. Literalmente, ele ofereceu a cura daquele buraco que ela tinha dentro dela. Que foi o perdão dos pecados e a transformação de vida. Agora eu quero ir para o texto de Marcos, capítulo 2. Eu vou abrir rapidinho, porque eu já marquei minha Bíblia, né? Marcos, capítulo 2, versículos 3 a 12. Nós vamos ver outra cena e falar de novo sobre Jesus. Marcos, capítulo 2. Versículos 3 a 12. Vieram alguns homens trazendo-lhe um paralítico, carregado por 4 deles. Não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão, Jesus estava numa casa, tá, gente? Só contextualizando, que eu não quis ler o texto todo. Jesus chegou na cidade, onde Jesus chegava, já estava rolando assim um burburinho, ele faz milagre, ele fala umas coisas assim, parece que é de Deus, talvez ele é um profeta. Então, onde Jesus chegava, juntava gente. E ele estava numa casa específica e cheia de gente. E aí, vieram, o famoso 4 amigos. A gente não sabe nem se é 4, porque a Bíblia não fala 4. Tinha 4 pessoas carregando a cama, mas vai saber se tinha mais amigo, né? Mas, tinha 4 pessoas carregando um paralítico, uns amigos, que ouviram falar que Jesus estava naquela casa, vamos levar o paralítico lá. Porque vai que, né? Vai que ele é um profeta. Vai que ele cura. E eles estavam levando esse paralítico e chegaram ali e não conseguiram entrar. Tinha muita gente, acho que o lado de fora, a porta estava inacessível, janela impossível. Então, eles tiveram uma brilhante ideia. Vamos lá.
versículo 4, não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar, teto, telhado, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava. E pela abertura do teto, baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Que cena. Que cena, gente. Estava lotado de gente. Olha só, pensa, imagina você tá ali, imagina Jesus ali. Estava lotado de gente, Jesus ali falando para aquele povo. Eles não conseguiram levar um paralítico até Jesus. O que eles fizeram? Subiram no telhado, arrancaram umas telhas, sei lá do que era feito, de que material era naquela época. Se era barro, se era capim, barro misturado com capim. Eu sei que fez sujeira. Porque qualquer reforminha que você faz na sua casa, você pede para o marido, troca o chuveiro, o banheiro fica inabitável. Verdade ou mentira? Você fala, troca o chuveiro, marido, tá ruim, queimou. O banheiro fica um horror. Parece um pó fino, não sei de onde. Você estava trocando só o chuveiro, você não furou nada. Não, mas, né? Não. É uma sujeira. Qualquer coisa que você faz numa casa, para mexer na casa, faz uma sujeira. Imagina arrancar um pedaço do telhado. Eles arrancaram o telhado. Não bastasse, começou pó a cair, aquela sujeira, o povo tudo olhando para cima. Vem o presente. Desceram uma maca com um paralítico e colocaram no meio da sala. Gente, que cena. Imagina a cena, assim, de horror, de espanto, de tudo junto misturado. É louco, tudo louco, o povo é louco. O que está acontecendo aqui? E Jesus olhando aquela cena, vamos ver agora. Versículo 5. Vendo a fé que eles tinham, fala comigo, vendo o olhar de Jesus. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico, eu amo essa passagem. Ele viu a fé, ele olhou para aquilo tudo, para aquela cena, e Jesus falou, filho, os seus pecados estão perdoados. Estavam ali alguns mestres da lei, lê-se religiosos da época, raciocinando em seu íntimo. Ai, gente, desculpa, eu também raciocinaria. Para, que você também ia ser o lindo, maravilhoso, o cheio do Espírito Santo na hora que eu ia falar. Oi? Essa cena toda, Jesus olha para o paralítico e fala, filho, os seus pecados estão perdoados? No mínimo, você ia estranhar, tá? Vai, fala. Também você não é o bonzão que não ia achar nada, que nem ia julgar no seu coração. Eu ia julgar. Eu vou falar o português claro. Eu ia julgar. Eu ia ser pega ali naquela hora. Porque, olha só, eu ia falar, perdoados os pecados, os caras furaram o teto, desceram o paralítico e está perdoados os pecados? Oi? E aí, vou ler o 6 de novo. Estavam alguns mestres da lei raciocinando em seu íntimo. Por que esse homem fala assim? Está blasfemando. Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? E Jesus percebeu logo em seu espírito que isso era o que eles estavam pensando e lhes disse, por que vocês estão remoendo essas coisas em seu coração? O que é mais fácil dizer ao paralítico? Os seus pecados estão perdoados? Ou, levanta-se, pegue a sua cama e ande. Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, aí ele olhou para o paralítico e disse, eu digo a você, levante-se, pegue sua maca e vá para casa. Ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos, que atônitos glorificaram a Deus, dizendo, nunca vimos nada igual. Então, toda essa cena aconteceu para mim e para você entendermos que Ele é poderoso para perdoar os nossos pecados. O paralítico andou, aconteceu um milagre, mas o primeiro milagre, o que ele mais precisava, nem era andar. O que ele mais precisava estava aqui dentro. Ó. Ele precisava ser perdoado dos pecados, ele precisava de mudança de vida. Amém? E Jesus, sabendo isso, a primeira coisa que ele olhou para o paralítico, ele falou, filho, ele falou, filho, os seus pecados estão perdoados. Amém? Hoje você pode olhar para Jesus e ele vai falar para você, filho, filha, os seus pecados estão perdoados. A sua condição que você vive hoje, que você não consegue se libertar, e só você sabe qual é ela, porque ninguém sabia que o paralítico tinha esse problema. Eles só olhavam a paralisia. Né? Ninguém estava vendo o coração dele. Ninguém sabia real qual que era que passava dentro dele. Ninguém sabia, mas Jesus sabia. E a primeira coisa que ele falou é, filho, os seus pecados estão perdoados. Tá, mas aí o povo fala, gente, quem que pode perdoar os pecados se não Deus? Aí ele fala, para vocês entenderem que eu sou o Messias. Praticamente é isso. Mas você vê que falar com palavras claras, ele falou só para a mulher, né? Foi incrível isso. Mas aí ele falou para vocês entenderem que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados nessa terra.
Eu vou fazer um milagre na sua frente para você ver. Aí ele olha para o paralítico e fala assim, agora, com os seus pecados perdoados, levanta, pega a sua maca e anda. O que aconteceu? Ele pegou, levantou, pegou a maca e andou. Amém? Mas aí está a coisa que eu queria falar. Nem era do pecado. Por que cargas d'água? Jesus falou, pega a sua maca. Você já parou para pensar nisso? Por que ele não falou, levanta e anda? Vai, para que carregar aquilo? Que ele ficou entravado a vida inteira naquilo. E aí tem a cura do paralítico do tanque de Betesda, que ele estava numa esteira, fala a Bíblia, uma maca também. Ficava lá, jogado no chão, com um paninho embaixo. E Jesus vai e fala, o que você quer? Você quer ser curado? Peraí. Jesus vai e cura ele. O que Jesus fala? Levanta, pega a sua cama, a sua maca, a sua esteira e anda. De novo. Por que Jesus fala, levanta, pega a maca? O que Jesus tem com o raio da maca? Entendeu? Para que ele não ia usar mais aquilo? Aquilo não servia mais para nada. Agora ele andava, ele não precisava mais ficar entrevado naquela maca. O paralítico não precisava ficar mais na esteira. Então por que Jesus falou, vai, levanta, pega a maca e anda? E aí mora a revelação. Porque Jesus quer usar o seu passado para glorificar o nome dele, amém? Ele carregava aquela maca, porque todos sabiam, eu falei, eu já usei essa maca, eu precisava dessa maca, hoje eu não preciso mais. Jesus não se envergonha do seu passado. Jesus não se envergonha da sua dificuldade, ele não se envergonha do seu problema, ele não tem problema nenhum de falar que você pecava, que você precisava da redenção, pelo contrário, ele entrou na sua vida justamente por isso. Porque quem está são não precisa de médico, quem é perfeitão não precisa de salvação, mas eu e você, que nascemos em pecado, né? A gente precisa. Amém? E qual que é a sua maca hoje? Jesus está olhando para você com a sua maca e ele falou, eu vou te curar. E você vai pegar essa maca e vai glorificar o meu nome. Amém? Você vai pegar a sua dor, o que estava te incomodando, o seu pecado, a sua insatisfação, o seu problema. E você não vai esconder, não vai jogar debaixo do tapete depois que eu te curar. Mas aquilo vai ser usado para glorificar o meu nome. E vai ser testemunho para que tantas outras vidas venham. Vai ser a água que vai jorrar de dentro de você. Amém? Amém, igreja? Então, olha esse olhar de Jesus e olha o que Jesus faz pela gente. Ele não veio para esse mundo para nos condenar. Ele não veio para esse mundo para mostrar a nossa sujeira, mas ele veio para esse mundo para nos libertar, para nos salvar, para nos limpar e para glorificar o nome dele através das nossas vidas. E isso é muito lindo. Amém? Queria que você agora, no decorrer da mensagem, já parasse e pensasse, Deus, qual é a minha maca? Qual é a minha dor? O que eu tenho no meu coração que o Senhor quer me libertar, quer me curar? Porque essa manhã vai ser uma manhã de cura, amém? Vai ser uma manhã que o Espírito Santo vai tocar o seu coração, que Jesus vai olhar para você e você vai ver o olhar do Mestre e você vai entender que de você vão fluir rios de água viva. Que através da sua vida você vai glorificar muito o nome de Deus. E aí, gostaria que nós fôssemos para Efésios. Só para eu falar que o apóstolo Paulo falou. Abre lá em Efésios 1, 7 e 8. Efésios 1, 7 e 8. Apóstolo Paulo, escrevendo a carta à igreja de Éfeso, aos Efésios, olha o que ele escreve. Nele é em Cristo, que ele estava falando de Jesus, tá? Nele, em Cristo, temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados. Deixa eu só achar. De acordo com as riquezas da graça de Deus. Então, de novo, nele, em Cristo, temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual, a redenção, tá, gente? A qual ele derramou sobre nós com toda sabedoria e entendimento. Em Cristo. E se ele derramou é porque é líquido. O que a gente derrama é água, tá entendendo? A água que vai fluir de dentro de você. A gente tem o perdão dos pecados por meio de Cristo, com a sua riqueza de graça, e ele derramou sobre nós com sabedoria e entendimento. Ele olha para você, ele te conhece, ele tem toda a sabedoria, todo o entendimento, e ele vai derramar essa água. Ele vai derramar o seu amor, ele vai derramar o perdão dos seus pecados e a transformação da sua vida. Amém?
Aí, onde você está aberto, começa o livro de Éfeso, mas termina o livro de Gálatas. Vamos ver o que está falando em Gálatas 6, 13b. Só a parte B do versículo. Gálatas 6, 13, parte B. O que importa é ser uma nova criação. Amém? Repete comigo. O que importa é ser uma nova criação. Olha que lindo. Aquela mulher adúltera, cobiçosa, cheia de coisa ruim, cheia de pecado, quando ela teve um encontro com Jesus, ela virou uma nova criação. E ela ganhou uma cidade inteira. Aquele paralítico, que todo mundo achava que o problema dele era só não andar, mas ele precisava do perdão dos pecados. Aquele paralítico, ele tomou a cama dele e ele foi glorificar o nome de Deus. Falou assim, olha, ele não só me curou, como ele me perdoou. E hoje eu estou aqui para provar que Jesus tem todo o poder sobre o pecado, sobre a morte, sobre o inferno, sobre as doenças. Porque Ele quer te curar, Ele quer te libertar. Amém? E eu vou terminar a mensagem, uma mensagem curtinha, falando, que parece que não tem nada a ver, mas tem tudo a ver. Eu vou terminar essa mensagem falando do chamado de um dos discípulos de Jesus, o chamado de Levi. Vocês sabem quem era Levi? Quem era Levi? Vamos ver quem era Levi. E eu vou falar do chamado de Levi. Sabe por quê? É tão importante, é tão relevante que três livros do Evangelho falam sobre esse chamado. E eu quero olhar os 3 livros, ver quem escreveu e por que está escrito daquele jeito. Então, nós vamos ver o chamado de Levi. E primeiro em Marcos 2. Vamos voltar. Lá onde a gente estava. A gente acabou de ver a cura do paralítico, não foi? Logo em seguida, de onde a gente estava lendo, vem o chamado de Levi. É seguinte, onde a gente estava lendo. Marcos 2. Abriram? Eu vou ler versículos 13 e 14. Marcos 2, 13 e 14 fala assim. Jesus saiu outra vez para a beira-mar. Uma grande multidão aproximou-se e ele começou a ensiná-los. Passando por ali, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria e disse, siga-me. Levi levantou-se e o seguiu. Para por aqui. Marcos era um dos meninos que andavam com Jesus e ele viu a cena e ele descreveu como Levi. Que Levi? O filho do Alfeu. Porque ele era um judeu ali daquela região. Então fala, sabe Levi? Aquele filho do Alfeu, da tribo de tal, descendente de tal, porque eles eram muito ligados nisso, né? Da descendência, não sei o que lá, árvore genealógica. Então, sabe, o Levi, o filho do Alfeu, Jesus chamou ele, ele levantou e seguiu. Certo? Então, primeiro, fala comigo. Marcos viu Levi, filho de Alfeu. Agora vamos abrir no Evangelho de Lucas. Vai lá para Lucas, pessoal. Lucas, capítulo 5, versículos 27. Versículos 27 e 28. Quem é Lucas? Lucas é um médico que se converteu depois e escreveu o livro de Lucas, escreveu o livro de Atos, certo? Para eu não errar. E ele era médico, gente. O cara era doutor, o cara era cheio do estudo. Ele escreve super bem. É lindo o livro de Lucas porque ele sempre foca na parte da cura, né? Ele sempre foca assim, ele mostra Jesus como ele cura, os milagres e tal. Mas, olha o que ele fala a respeito da conversão de Levi. Livro de Lucas 5, 27 e 28. Diz assim. Depois disso, Jesus saiu e viu um publicano, chamado Levi, sentado na coletoria, e disse-lhe, siga-me. Levi levantou-se, deixou tudo e o seguiu. Já Lucas, ele não falou que o Levi era filho de Alfeu, né? Porque ele nem estava junto com a galera, ele foi se converter depois, então ele não era do bolo ali, do miolo. Ele ficou sabendo disso depois, tal. E o que ele falou? Qual que foi o enfoque dele? Levi, o publicano. O que era publicano? Trabalhava para Roma, para recolher imposto do povo. E os impostos bem injustos, assim, bem terríveis. Então, ele trabalhava para o outro reino. Ele era considerado um traidor. Tá vendo?
Aí ele falou, Levi, que Levi? O traidor, o sacana que trabalhava lá para Roma. Sabe? Aquele sem vergonha. Ele, esse Levi, tá? Então, o primeiro Levi que a gente viu, que falou, é o mesmo cara, tá, gente? Primeiro na visão de Marcos, na ótica de Marcos. Levi, que Levi? O filho do Alfeu, sabe aquele menino? Filho do Alfeu, lá que foi criado, que depois trabalhou para Roma, ele. Na visão de Lucas, o Levi se converteu e seguiu Jesus. Que Levi? O Levi, qual? O publicano, traidor, que trabalhava lá para Roma, mas ele se converteu, acredita, cara? E ele veio seguir Jesus. Agora vamos para a própria visão do Levi. Não sei se você sabe disso, mas Levi, Jesus mudou o nome dele para Mateus. E Mateus significa presente de Deus, dádiva de Deus. E o próprio Jesus mudou o nome. Não, você não vai chamar mais Levi, porque era muito comum naquela época. Você teve esse passado do Levi. Você foi o filho do Alfeu revoltado, o cara que traiu a gente porque era muito inteligente, então você arrumou um emprego logo para ficar rico e foi trabalhar para Roma, você é um traidor. Mas Jesus pegou todo esse passado dele e falou, não, você é o presente de Deus. Vamos ver o que o próprio Levi escreveu? Abre no livro de Mateus. Livro de Mateus, capítulo 9, versículo 9. E é tão lindo. Mateus 9, 9. Saindo Jesus. Agora eu vou chorar, tá, gente? Porque eu não sou obrigada. Eu avisei que no final eu ia chorar. Saindo Jesus. Era o Levi escrevendo dele mesmo, tá, gente? Viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria, e disse, siga-me. Mateus levantou-se e o seguiu. Cara, é muito lindo, porque Mateus foi tão curado, que nem ele escreveu que ele chamava Levi. Mateus foi tão curado, que quando ele foi falar do chamado que Jesus chamou ele, que Jesus chamou ele para seguir, ele não era mais Levi. Viu Jesus um homem sentado chamado Mateus. Mateus foi curado. A identidade dele foi transformada. E ele se tornou uma nova criatura. Para dele fluir rios de água vivas e derramar sobre os outros. Amém? É nesse ponto que eu quero chegar. É esse olhar de Jesus que ele tem sobre mim, sobre você. Amém? Que Gabriela? Aquela chata, a professora de português, que era toda correta. Chatíssima, gente, eu era chatíssima. Não sei se eu sou ainda. Mas qual Gabriela? Qual Karina? Qual Antônia? Qual Mateus? Qual Levi? O presente de Deus, quem ele transformou. Qual samaritana? Não falo o nome dela. Mas ela foi tão transformada que ela ganhou uma cidade inteira para Jesus. Por quê? Porque ela encontrou o Messias. Porque ela encontrou o rio de água viva para fluir de dentro dela. Jesus não se envergonha e nem nega o seu passado, as suas feridas, os seus erros, as suas condições ruins. Mas ele quer te perdoar, te salvar, te curar, te transformar, te encher para você transbordar. Você é um presente de Deus, amém? Fala bem alto, eu sou um presente de Deus. Eu sou quem Deus diz que eu sou. Não importa o seu passado, não importa a sua ferida, não importa a sua condição, não importa o seu erro. Só que tem um detalhe aqui. Diante da vista de Jesus, diante de todo esse amor de Jesus, diante de tudo que ele quer derramar, e mudar Levi para Mateus, e mudar Jacó, enganador, para Israel, príncipe de Deus, e mudar tantas histórias, tem milhões na Bíblia que dá para a gente ler, que ele muda nome, ele muda tudo. Só tem um detalhe, você pode querer ou não. Você pode aceitar ou não. O jovem rico não aceitou. Quando Jesus falou, larga tudo, me segue, vai, vende, me segue. Falou, obrigada, não é para mim. E ele perdeu de ser transformado. Às vezes o problema dele era que ele era avarento mesmo. Às vezes o problema dele era que ele era cheio de si, arrogante. A gente não sabe, porque nem teve a continuação do coitado do menino. O fato é que ele não foi transformado. Ele continuou sendo apenas o jovem rico. E ele não passou por essa transformação. Eu e você nessa manhã, eu não sei você, mas eu quero ter esse toque do mestre. Amém? Eu quero não ser mais Levi, mas ser Mateus. E quando conversarem comigo, eu quero fazer como ele fez. Olha o que Levi fez, foi lindo demais, gente. 9:9. Saindo Jesus, viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria, e disse, siga-me. Mateus.
Deus, levantando-se, o seguiu. Ele foi realmente curado. A identidade dele foi realmente transformada. Amém? Nessa manhã eu gostaria de convidar para vocês ficarem em pé. Vamos colocar agora o nosso coração diante de Deus e falar: Jesus, eu quero muito, eu quero mesmo o Senhor. Fala: Jesus, eu quero ter esse encontro, eu quero te ver, eu quero ter minha identidade transformada. Mas para isso, meu irmão, você tem que falar: eu quero, eu estou disposto. Você tem que falar: Jesus, pega aqui esse lixo que eu tenho, esse lixo que eu trago, a minha história. Eu não sei qual é o seu problema, mas você sabe e Jesus sabe, porque o Espírito Santo, ele sonda os nossos corações, ele conhece todos os nossos corações, ele conhece as nossas vidas, a nossa história, e ele está disposto a transformar Levi em presente de Deus em Mateus. E ele está disposto a transformar uma mulher cobiçosa, uma mulher vazia, em cheia do Espírito Santo a ponto de transbordar. Então agora é um momento que você vai orar e você vai falar com Deus: Deus, eu estou aqui, transforma a minha vida. Senhor, eu estou aqui, eu sei que Jesus está nesse lugar, transforma o meu coração. Eu quero te encontrar, Jesus, eu quero te ver, Jesus. Eu quero estar contigo, Jesus. Eu vou dar um minutinho aí, para você no seu lugar, de olhos fechados. Sabe por quê, gente? É pela fé. A gente não vê Jesus, a gente não vê Deus, mas Ele está aqui. E como é que a gente sabe, Gabi? Pela fé. Pela fé. É simplesmente eu sei, porque eu sei, porque eu sei. É uma presença real. Por quê? Porque eu sei, porque eu tenho fé. Então fecha o seu olho, deixa o seu coração ficar cheio dessa fé, e você fala com Ele: Deus, eu estou aqui, eu preciso ser transformada por Ti. Senhor, eu estou aqui porque eu preciso que o Senhor entre na minha vida e cure minha paralisia, mas não só minha paralisia, limpe os meus pecados. Eu estou aqui, Deus, porque eu não quero mais ser Levi, eu não quero mais ser um traidor, eu não quero mais ser um filho de alguém, mas eu quero ser o Teu filho, o Teu presente. Sairemos daqui, Deus, cheios das Tuas águas, transbordando para as outras pessoas daquilo que o Senhor fez por nós. Sairemos daqui perdoados, transformados, restaurados e curados, em nome de Jesus. Amém. Será que você pode aplaudir a Jesus bem forte nessa manhã? Hoje é um dia de cura, de salvação, e nós celebramos o Senhor. Obrigado, amor. Aleluia. Olha para quem está próximo de você e diga: se acostume. Se acostume. Diga mais uma vez: se acostume. E ver pessoas se rendendo a Jesus em nosso meio. Amém, queridos? Deus é bom demais. Que manhã maravilhosa. Quantos foram abençoados aqui nesta manhã? Glória a Deus. Minha oração é que a paz de Jesus, o amor do nosso Pai, que a comunhão poderosa com o nosso Espírito Santo esteja sobre nós, sobre a nossa família, sobre a tua vida. Você tem uma semana extraordinária. Que tudo que você fizer glorifique o teu Pai. Que em tudo que você colocar a mão, em onde você for, você seja luz e sal. Você brilhe a luz de Jesus diante dos homens nesta semana. Eu te abençoo no nome do Senhor Jesus. Que você tenha um domingo abençoado, um almoço maravilhoso, um fim de tarde aí maravilhoso. Vá na paz do Senhor Jesus. Como eu sempre digo, não vá embora sem antes dar um abraço, e pelo menos 3, 4 pessoas, no nome de Jesus. Um abraço, gente. Deus abençoe.